Uma semana antes deste anúncio, os maiores investidores do mundo apostavam tudo no petróleo. Depois, Elon Musk abriu a boca e tudo mudou. Não foi num palco cheio de jornalistas. Não foi numa conferência de imprensa cuidadosamente preparada. Foi numa publicação simples, à meio da noite, que abalou os mercados financeiros antes mesmo do sol nascer. Musk escreveu apenas isto: a água é o novo combustível. O motor está pronto. O mundo ainda não sabe. Em menos de 6 horas, a publicação tinha 40 milhões de visualizações. E o preço das ações da Tesla subiu 11% antes de Wall Street sequer abrir. Mas espera! Já ouviste isto antes, não ouviste? Promessas de tecnologia revolucionária que nunca chegam. Carros voadores. Fusão nuclear. Hidrogênio. Todas essas promessas que desapareceram silenciosamente. Então por que é que desta vez parece diferente? Porque desta vez há patentes registradas. Há protótipos testados. E há engenheiros que saíram da Tesla em silêncio, com acordos de confidencialidade assinados que estão a recusar falar com a imprensa. Quando as pessoas se calam com tanto cuidado, normalmente é porque há algo real para esconder. A Reuters confirmou em março de 2024 que a Tesla tinha registrado 3 patentes novas ligadas a sistemas de propulsão baseados em ciclos termodinâmicos de água. 3 patentes, em simultâneo. Isso não é acidente. Isso é estratégia. Agora quero saber a tua opinião. E isto é importante. Diz-me nos comentários. Acreditas que um motor a água pode mesmo substituir os combustíveis fósseis, ou achas que isto é mais uma jogada de marketing de Elon Musk? Não há resposta certa. Quero ler o que pensas. O que torna este momento diferente de tudo o que já vimos é o contexto. O mundo está desesperado por uma alternativa real ao petróleo. Os governos europeus têm datas limite a aproximar-se. A China está a investir bilhões em tecnologia verde. E Elon Musk, o homem que já transformou os carros elétricos de piada da indústria em padrão global, diz que tem a resposta. Se ele estiver certo, estamos a falar da maior revolução energética desde a invenção do motor a combustão interna, há mais de 150 anos. Se ele estiver errado, bem, não seria a primeira vez que uma promessa grande desaparece no ar. Mas os números não mentem. E os números desta vez estão a contar uma história muito estranha. E quando perceberes de onde veio realmente a ideia deste motor, vais querer ouvir o resto desta história até ao fim. Subtítulo 2. Como funciona o motor a água? A ciência por detrás da promessa. Primeiro, vamos acabar com o maior mal-entendido. Quando Musk diz motor a água, não está a falar de magia. Não está a dizer que a água arde como gasolina. A água, por si só, não é combustível. Qualquer engenheiro te diz isso em 2 segundos. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas descartou este anúncio logo no primeiro dia. Mas foi aí que cometeram o erro. O que a Tesla está a desenvolver não é um motor que queima água. É um sistema que usa água como vector energético, um intermediário que transporta e liberta energia de uma forma que os combustíveis tradicionais nunca conseguiram fazer com esta eficiência. Pensa assim: a água, quando sujeita a determinadas condições de pressão e temperatura, comporta-se de maneiras extraordinárias. Expand, contrai, transfere calor com uma densidade energética surpreendente. E quando esse ciclo é controlado com precisão eletrônica, algo que a Tesla domina melhor do que qualquer outra empresa no mundo, o resultado é um motor com uma eficiência térmica que pode ultrapassar os 60%. Para comparares, o melhor motor a combustão interna do mundo tem uma eficiência de cerca de 40%. Os motores dos carros comuns andam pelos 20 a 25%. O conceito não é novo. O físico britânico Robert Stirling inventou um motor baseado em ciclos de calor em 1816. Durante 2 séculos, ninguém conseguiu torná-lo prático para uso em veículos. Era grande. Era pesado. Era lento a responder. A Tesla, segundo as patentes registradas, resolveu esses 3 problemas ao mesmo tempo. Como? Usando sensores de temperatura de alta precisão, a mesma tecnologia que já existe nas baterias dos carros elétricos Tesla para controlar o ciclo termodinâmico em tempo real. O sistema ajusta-se automaticamente à velocidade do veículo, à temperatura exterior e até ao estilo de condução do condutor. O professor de engenharia mecânica da Universidade do MIT,
Dr. Ahmed Gonin, especialista em sistemas de conversão de energia, disse ao jornal Scientific American que os avanços em controle eletrônico tornaram viável aquilo que era impossível há 20 anos. Não estava a falar diretamente da Tesla, mas estava a descrever exatamente o que as patentes da Tesla revelam. E aqui está o pormenor que ninguém está a mencionar nas notícias. Este motor não precisa de lítio, não precisa de cobalto, não precisa de nenhum dos minerais raros que estão a tornar os carros elétricos numa nova forma de dependência geopolítica. Precisa de água e de calor. Duas coisas que existem em todo o planeta. Se isto funcionar em escala, e esse se ainda é enorme, a Tesla não estaria apenas a mudar a forma como os carros funcionam. Estaria a cortar pela raiz a cadeia de fornecimento inteira que define o poder econômico global desde há um século. A Saudi Aramco, a maior empresa petrolífera do mundo, perdeu 4% do seu valor em bolsa nos 3 dias seguintes ao anúncio de Musk. 4%. Isso são milhares de milhões de euros evaporados pela publicação de um homem à meio da noite. Mas construir um protótipo é uma coisa. Colocá-lo num carro real, nas estradas reais, com condutores reais, isso é outra completamente diferente. E o que aconteceu quando a Tesla tentou fazer exatamente isso vai surpreender-te. Há uma regra não escrita no mundo da energia. Nunca mostres medo em público. As grandes petrolíferas aprenderam isso há décadas. Quando o petróleo desce, sorriem. Quando surgem alternativas, ignoram. Quando a tecnologia ameaça o seu modelo de negócio, contratam lobistas e seguem em frente. Mas desta vez, alguma coisa mudou. 3 dias depois do anúncio de Musk, a ExxonMobil convocou uma reunião de emergência com os seus principais acionistas. Não foi anunciada publicamente. Foi o Wall Street Journal que a revelou, citando 2 fontes internas anônimas. O tema da reunião? Avaliar o impacto de novas tecnologias de propulsão não dependentes de hidrocarbonetos no plano estratégico da empresa para 2030. Não disseram o nome de Musk. Não disseram motor a água. Mas toda a gente na sala sabia do que estavam a falar. E não foi só a ExxonMobil. A BP publicou um relatório interno, depois vazado para o Financial Times, que modelava 3 cenários para o mercado do petróleo até 2035. No cenário mais pessimista, chamado internamente de ruptura tecnológica, a procura global de petróleo para transportes caía 34% numa década. O relatório mencionava especificamente avanços em sistemas de propulsão baseados em fluidos alternativos como principal factor de risco. 34%. Isso não é uma perturbação do mercado. Isso é o fim de um modelo de negócio que domina o mundo há mais de 100 anos. A OPEP, o cartel que controla mais de 40% da produção mundial de petróleo, respondeu de forma ainda mais reveladora. Com silêncio total. Nenhum comunicado. Nenhuma declaração. Nenhum porta-voz. E no mundo da geopolítica energética, o silêncio da OPEP é mais barulhento do que qualquer discurso. Agora aqui está o momento em que tens de prestar atenção. Porque o pânico das petrolíferas não é apenas sobre o motor a água em si. É sobre o que ele representa. Durante anos, a grande fraqueza dos carros elétricos foi sempre a mesma: dependência de baterias. Baterias que precisam de lítio. Lítio que vem maioritariamente da China, do Chile e da Argentina. As petrolíferas sabiam disso. E apostaram que o mundo nunca conseguiria libertar-se de uma dependência de minerais para cair noutra. O motor a água da Tesla, se as patentes disserem a verdade, elimina essa dependência de uma vez por todas. Não precisas de lítio. Não precisas de cobalto. Precisas de água e de engenharia de precisão. E isso muda completamente o tabuleiro geopolítico. É por isso que o pânico é real. Não é sobre este ano. É sobre 2030. É sobre 2040. É sobre quem vai controlar a energia do mundo nas próximas décadas. Se queres perceber o que acontece a seguir, e acredita, isto fica muito mais intenso, carrega em subscrever agora para não perderes a segunda parte desta história. O que vem aí vai mudar a forma como vês não só os carros, mas o poder no mundo inteiro. A Tesla já tinha feito isto antes, é verdade. Quando lançou o Model S em 2012, os fabricantes alemães riram-se. A BMW, a Mercedes, a Volkswagen, todos disseram que os carros elétricos nunca seriam competitivos.
10 anos depois, todas essas empresas estavam a lutar para sobreviver na transição elétrica. A história gosta de se repetir. E as pessoas que se riem primeiro são normalmente as que pagam mais caro depois. Mas há uma diferença crucial entre o que aconteceu com os elétricos e o que está a acontecer agora. Desta vez, há forças muito mais poderosas a tentar garantir que esta tecnologia nunca chega ao mercado, e algumas delas estão dentro do próprio governo dos Estados Unidos. Quando uma tecnologia nova aparece com este nível de ruído mediático, há uma pergunta que importa mais do que todas as outras. O que dizem as pessoas que não têm nada a ganhar? Não os acionistas da Tesla. Não os analistas de Wall Street com posições abertas no mercado. Não os jornalistas à procura de cliques. Os engenheiros independentes. Os professores universitários. Os cientistas que passam a vida inteira a estudar termodinâmica e que não se importam com o preço das ações de ninguém. A resposta deles é mais complexa do que qualquer um dos dois lados quer admitir. O Dr. Christoph Milius, professor de Engenharia de Sistemas Energéticos na Universidade Técnica de Munique, foi um dos primeiros especialistas independentes a analisar publicamente as patentes da Tesla. A sua conclusão, publicada na revista Energy Conversion and Management em abril de 2024, foi cautelosa mas significativa. Milius escreveu que os princípios termodinâmicos descritos nas patentes são fisicamente válidos e tecnicamente coerentes. Não disse que funcionam. Disse que podem funcionar. E no mundo da engenharia, essa distinção é enorme. Porque entre pode funcionar e funciona num carro real a 120 km/h na autoestrada em pleno verão existe um abismo de testes, falhas, ajustes e mais falhas. Do outro lado, há vozes mais céticas. O professor Dr. Václav Smil, da Universidade de Manitoba, talvez o maior especialista mundial em transições energéticas e autor de mais de 40 livros sobre o tema, foi direto numa entrevista ao The Guardian. A história da energia está cheia de promessas revolucionárias que morreram no laboratório. A termodinâmica não é democrática. Não muda as suas regras porque um bilionário faz uma publicação nas redes sociais. Smil não disse que a Tesla está errada. Disse que o fardo da prova é enorme e que esse fardo ainda não foi cumprido. E tem razão. Até hoje, a Tesla não apresentou um veículo real com este motor a funcionar em condições reais. Há vídeos internos, 2 deles vazaram para o YouTube antes de serem removidos em menos de 24 horas. Nas imagens, vê-se um protótipo em ambiente controlado, numa pista fechada, a funcionar durante pouco mais de 8 minutos. 8 minutos. Number ambiente controlado. Isso não é um produto. É uma promessa com motor. Mas aqui está o que os céticos não conseguem explicar facilmente. A Tesla não é uma empresa de promessas vazias. É a empresa que entregou o Roadster quando toda a indústria dizia que era impossível. Que construiu a Gigafactory quando os analistas diziam que nunca ficaria pronta. Que lançou o Full Self-Driving quando os concorrentes ainda debatiam conceitos teóricos. O historial de Musk não é perfeito, longe disso. Os prazos falham. As promessas exageram. Mas a direção raramente está errada. E há um detalhe técnico que os engenheiros independentes mais honestos admitem em privado: a eficiência térmica demonstrada nos documentos de patente, 58,3% em condições optimizadas, é real. Não é ficção científica. É física aplicada com um nível de controlo eletrônico que, há 5 anos, seria impossível de alcançar a um custo viável. O Dr. Guilherme Carvalho, investigador do Instituto Superior Técnico de Lisboa especializado em sistemas de conversão energética, disse numa entrevista à revista Visão Tech: se os números das patentes se confirmarem em testes independentes, estamos perante um salto de eficiência sem precedentes na história da mobilidade terrestre. Sem precedents. Estas são palavras pesadas vindas de um engenheiro português que escolhe cada palavra com cuidado. A questão já não é se a tecnologia é real. A questão é se alguma vez vai chegar às tuas mãos. Porque entre o laboratório e a garagem existe um labirinto de poder, dinheiro e decisões políticas que pode destruir qualquer invenção, por mais brilhante que seja. Há uma verdade que ninguém gosta de dizer em voz alta. As melhores tecnologias nem sempre ganham. Ganham as tecnologias que têm as alianças certas, o dinheiro certo e os inimigos errados no momento errado.
E o motor a água da Tesla tem alguns dos inimigos mais poderosos que uma tecnologia pode ter. Começa nos Estados Unidos. O setor petrolífero americano emprega diretamente mais de 150 mil pessoas e movimenta, segundo dados da US Energy Information Administration de 2023, cerca de 1,3 bilhões de dólares por ano na economia nacional. Não é uma indústria. É uma nação dentro de uma nação. Com senadores, com lobistas, com décadas de influência construída tijolo a tijolo nos corredores de Washington. Quando a Tesla registrou as 3 patentes em simultâneo, algo curioso aconteceu. 2 congressistas do Texas, estado com a maior produção petrolífera dos Estados Unidos, apresentaram em menos de 30 dias uma proposta de legislação chamada American Energy Security and Innovation Act. O nome soa bem. O conteúdo é outra coisa. O projeto de lei propõe que qualquer nova tecnologia de propulsão veicular que não seja baseada em baterias de lítio ou combustão interna tenha de passar por um processo de certificação federal de no mínimo 7 anos antes de poder ser vendida ao público. 7 anos. Não é coincidência. É um relógio estratégico desenhado para sufocar exatamente o tipo de tecnologia que a Tesla está a desenvolver. Na Europa, o cenário é diferente, mas não necessariamente melhor. A União Europeia comprometeu-se a proibir a venda de carros novos a combustão interna a partir de 2035. Em teoria, isso deveria tornar a Europa o mercado mais receptivo do mundo para o motor a água. Mas a realidade política é mais complicada. A Alemanha, pressionada pelas suas gigantes automóveis, Volkswagen, BMW, Mercedes, negociou uma exceção para os chamados fuels, combustíveis sintéticos que permitem manter motores de combustão em circulação. Essa exceção foi aprovada pela Comissão Europeia em 2023, depois de intensa pressão de Berlim. O que isto significa na prática? Que há forças muito poderosas dentro da própria Europa a construir caminhos alternativos, não para proteger o ambiente, mas para proteger as suas indústrias tradicionais. Se o motor a água da Tesla chegar ao mercado europeu antes de 2030, vai colidir de frente com esses interesses. E colisões assim raramente terminam bem para o inovador. Mas o obstáculo mais surpreendente não está em Washington. Não está em Berlim. Está dentro da própria Tesla. Fontes anônimas citadas pelo Bloomberg em maio de 2024 revelaram que existe uma divisão interna significativa na empresa sobre a velocidade de desenvolvimento deste motor. Um grupo de engenheiros sênior acredita que o protótipo precisa de pelo menos 3 anos de testes adicionais antes de qualquer lançamento público. Outro grupo, aparentemente apoiado diretamente por Musk, quer avançar para um anúncio comercial ainda em 2025. Essa tensão interna já custou à Tesla 2 diretores de engenharia, que saíram silenciosamente nos últimos 6 meses, com acordos de confidencialidade, sem declarações públicas, sem entrevistas. Quando engenheiros sênior saem em silêncio, há sempre 2 explicações possíveis. Ou discordaram do caminho técnico, ou sabem algo que o público ainda não sabe. E é aqui que a história se torna pessoal. Porque isto não é apenas sobre Elon Musk. Não é apenas sobre a Tesla. É sobre o tipo de mundo em que vais viver nos próximos 20 anos. Se tens um carro, se pagas combustível, se já olhaste para o preço da gasolina e pensaste isto não pode continuar assim, então esta história é a tua história. O motor a água não é uma notícia de tecnologia. É uma decisão sobre quem vai controlar a tua mobilidade, o teu dinheiro e a tua dependência energética nas próximas décadas. E essa decisão está a ser tomada agora, em salas onde tu não és convidado a entrar. Comenta aqui embaixo. Já mudaste algum hábito por causa do preço dos combustíveis? Quero perceber como é que isto está a afetar a vida real das pessoas. A história das grandes invenções está cheia de tecnologias que chegaram tarde demais ou que nunca chegaram de todo. O motor elétrico de Nikola Tesla foi suprimido. O carro a hidrogênio de Stanley Meyer morreu com o seu inventor em circunstâncias que nunca foram completamente esclarecidas. A fusão a frio de Pons e Fleischmann foi destruída pela comunidade científica antes de ser completamente compreendida. Coincidências? Talvez. Ou talvez o padrão diga algo sobre o que acontece quando uma tecnologia ameaça demasiado poder demasiado depressa. E o que está prestes a acontecer com o motor a água da Tesla segue exatamente o mesmo padrão, com um detalhe que ainda não te contei.
Chegamos ao momento da verdade. Não a verdade que a Tesla quer que acredites. Não a verdade que as petrolíferas estão a pagar para que acredites. A verdade que os dados, as patentes, os engenheiros independentes e a história das grandes transições energéticas nos mostram quando juntamos tudo. E essa verdade é simultaneamente mais esperançosa e mais assustadora do que qualquer um dos dois lados admite. Vamos começar pelo que sabemos com certeza. A Tesla registrou patentes reais, com princípios termodinâmicos validados por especialistas independentes. O protótipo existe. Funcionou durante 8 minutos em ambiente controlado. A eficiência térmica documentada, 58,3%, é um número que, se confirmado em testes independentes, representa o maior salto na história da propulsão veicular desde a invenção do motor a 4 tempos por Nicolaus Otto em 1876. 150 anos de história, potencialmente ultrapassados por um sistema que usa água. Isso não é marketing. Isso é física. Mas há uma lição que a história ensina repetidamente e que Elon Musk conhece melhor do que ninguém. Uma tecnologia não muda o mundo quando é inventada. Muda o mundo quando é adoptada em escala. E a escala depende de 3 coisas: custo de produção, infraestrutura de suporte e vontade política. No custo de produção, a Tesla tem uma vantagem real. As gigafactories já existem. A cadeia de fornecimento de componentes eletrônicos de precisão já está construída. Adaptar linhas de produção existentes para o novo motor seria significativamente mais barato do que construir tudo de raiz. Segundo estimativas do banco de investimento Morgan Stanley, publicadas em junho de 2024, o custo de produção unitário do motor a água poderia ser inferior em 40% ao de um motor elétrico convencional a bateria. 40% mais barato. Sem lítio. Sem cobalto. Com água. Se estes números se confirmarem, o argumento econômico torna-se impossível de ignorar, mesmo para os governos mais conservadores. Na infraestrutura, o desafio é diferente, mas não intransponível. Os carros elétricos precisaram de uma rede de carregadores que demorou mais de uma década a construir e ainda não está completa em grande parte do mundo. O motor a água não precisa de nada disso. Precisa de água. E pontos de abastecimento de água existem em todo o planeta, de Lisboa a Nairobi, de Tóquio a Buenos Aires. Isso não significa que não há desafios logísticos. A água utilizada no sistema precisa de ser tratada, pressurizada e armazenada de forma específica. Não é literalmente encher o depósito numa torneira, mas a infraestrutura necessária é ordens de magnitude mais simples e mais barata do que uma rede elétrica de alta potência. O diretor de mobilidade sustentável da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, disse numa conferência em Paris em março de 2024 que a próxima grande disrupção no transporte não virá necessariamente da direção que toda a gente está a olhar. Não disse mais, mas a sala ficou em silêncio. E quanto à vontade política, aqui está a ironia final desta história. Os mesmos governos que estão a ser pressionados pelas petrolíferas para travar esta tecnologia são os mesmos governos que têm metas climáticas impossíveis de cumprir com as tecnologias atuais. A União Europeia precisa de reduzir as emissões de transportes em 55% até 2030. Os Estados Unidos comprometeram-se com neutralidade carbônica até 2050. A China quer dominar o mercado global de veículos limpos antes de 2035. Nenhum deles consegue chegar lá sem uma ruptura tecnológica real. O motor a água da Tesla pode ser exatamente essa ruptura. Ou pode ser mais uma promessa que morre nos corredores do poder antes de chegar às estradas. A diferença entre esses dois destinos não vai ser decidida num laboratório. Vai ser decidida nas próximas eleições, nas próximas cimeiras climáticas e nas próximas decisões de compra de milhões de pessoas como tu. Porque no fim, são os consumidores que têm o poder real. Sempre foram. A indústria automóvel não mudou para os elétricos por bondade. Mudou porque as pessoas começaram a comprar elétricos. Se amanhã milhões de pessoas exigirem um motor a água, se fizerem perguntas, se partilharem esta informação, se recusarem a aceitar que não é possível, a pressão torna-se impossível de resistir. A história não é feita pelos poderosos. É feita pelos informados. E tu acabas de ficar um pouco mais informado. Mas esta história não termina aqui.
Porque enquanto preparávamos este vídeo, chegou informação nova. Informação sobre o que a Tesla está realmente a planear para 2025. Não é o que pensas. Não é mais um carro. Não é mais uma Gigafactory. É algo que vai mudar a forma como pensa sobre energia em casa, no trabalho e em movimento ao mesmo tempo. No próximo vídeo, vamos revelar o Projeto Ômega, o nome interno que a Tesla usa para o plano que ninguém ainda viu. Se não estiveres subscrito, vais perder o momento em que tudo se liga. Carrega em subscrever. Ativa o sino. Porque quando este vídeo sair, vai desaparecer do trending em menos de 48 horas, e não queremos que fiques para trás. A água já está a mover o mundo. A questão é se tu vais estar a bordo quando isso acontecer.